Olá, companheiros. Muita paz, serenidade e harmonia para todos nós. Hoje é com grande alegria no coração que estamos iniciando uma nova reunião a respeito do Evangelho. Uma reunião muito conhecida no meio espírita como o culto do Evangelho no lar. É uma reunião familiar que pode ser feita em qualquer dia, em qualquer hora, que tem como propósito aproximar a família, os familiares de modo geral, em torno do Evangelho de Jesus. É preciso, para que se viva o Evangelho, primeiro ele precisa ser entendido, precisa ser assimilado. Então, os Espíritos têm insistido há muitos anos a recomendar que se fizesse uma reunião, pode ser feita a qualquer dia, a qualquer hora, desde que seja um momento em que a casa esteja mais serena, que todos possam participar, mas que seja feita uma reunião em torno do Evangelho, que se possa ler textos, estudá-los, refletir sobre eles. Quando se fala culto, nós não devemos entender como uma cerimônia, um ritual, um cerimonial, algo místico, algo de louvor, não é esse o sentido. O sentido de culto aqui é aquilo que se deve cultivar. Cultivar. Da mesma forma que uma pessoa que é amante das flores, apreciadora dos jardins, tem uma enorme alegria, um prazer em cultivar as plantas, não é? Desde o seu plantio, a observação do crescimento, do desenvolvimento, traz uma alegria natural de observar aquela obra depois da natureza. Então, o sentido do Evangelho é a mesma coisa. Nós devemos cultivar com amor, com alegria, trazê-lo para a nossa vida, para o cotidiano, para o normal das nossas vidas. Há grandes benefícios em se refletir em torno do Evangelho. Primeiro, que vai se conhecer. A maioria de nós não conhece o Evangelho porque não temos o hábito de um estudo mais aprofundado. A maioria de nós vem de religiões de base cristã, mas que apenas fazem citações, algumas prédicas, alguns sermões em torno daquilo que são importantes, são necessários. Todas essas igrejas mantiveram essas exortações evangélicas vivas em nossa vida, por isso elas são todas muito respeitáveis, merecedoras da nossa atenção, do nosso respeito, mas é preciso que se aprofunde mais, que se entenda que o Evangelho é uma proposta de vida plena, de vida útil, de vida de crescimento espiritual. Não é? Então, há muitos benefícios de se conhecer o Evangelho mais a fundo. Como nós dizíamos, a maioria de nós conhece por ouvir dizer, por uma frase ou outra que ficaram famosas por essa ou aquela questão. Mas deixamos de apreender um sentido mais profundo. Todas as falas de Jesus, elas têm um profundo sentido que muitas vezes não são alcançados apenas com uma leitura. Não é? É preciso que se reflita sobre aquilo. É preciso ler, reler, ter as experiências de vida, depois voltar a ler os textos. Então, a reunião do culto do Evangelho no lar é uma coisa, deve ser feita com simplicidade. Não há um método específico, não é? Muitas pessoas trazem receitas para isso, eu acho que isso é bobagem. Né? O ideal é que seja uma reunião espontânea, natural, onde todos participem. Geralmente, pode-se usar qualquer livro de cunho evangélico. Pode-se tratar, ler, estudar diretamente nos evangelhos tradicionais, que toda a Bíblia tem. Há muitas edições que trazem apenas o Novo Testamento, que é de Jesus para frente. Né? Pode-se estudar naqueles textos que são primorosos, inspiradores, mas pode-se estudar em cima do livro, por exemplo, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo.
Muitas pessoas que não são do meio espírita pensam que o Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho diferente, que é o Evangelho dos Espíritas. Isso não é a realidade. O que Kardec fez no Evangelho foi reunir as passagens de cunho moral, porque ele mesmo afirma, isso está na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos estudar a vida do Cristo de várias maneiras, 5 maneiras básicas. Né? Os atos comuns que deram origem às igrejas, os atos comuns da sua vida, as curas, os milagres, mas a questão moral. E o Espiritismo se baseou nisso. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata da moral cristã, reuniu passagens aí, não em ordem cronológica, mas em ordem de compreensão, de modo que um assunto levasse ao assunto posterior. Então, ele começa dizendo, primeiro, não vim destruir a lei, o que já deixa claro para nós que existe uma lei que regula a vida. Né? Meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do Pai, é preciso nascer de novo. Veio trazer a base da compreensão espiritual. Aliás, o Evangelho, esse livro pode ser dividido assim. Né? Alguns primeiros 10, 12 capítulos vão falar da base da compreensão espiritual, depois vem trazer uma proposta, como é que se consegue, nós encontramos isso nas bem-aventuranças, né? Seria mais ou menos um roteiro de crescimento espiritual, né? A questão da humildade, da mansidão, da pacificação dos nossos corações. Então, nós podemos estudar nesse livro, ou podemos estudar outras obras. Eu gosto muito das obras de Emmanuel, porque Emmanuel tem uma linha de estudo totalmente baseada no Evangelho. Estamos fazendo um na segunda-feira, que é o livro Pão Nosso, mas a Vinha de Luz, Ceifa de Luz, é uma série de livros que tratam de esmiuçar, trazer uma compreensão um pouco melhor a respeito do Evangelho de Jesus. Nós, para essa reunião que estamos inaugurando hoje, vamos usar um livro como referência para a exortação evangélica e para fazermos as nossas reflexões, os nossos comentários, o livro chamado Pão da Alma. Espero que vocês consigam ver. Né? É um livro mediúnico, o médium é o conhecido Carlos Bacelli, o espírito é o irmão José, também é muito conhecido, traz colocações simples na maneira de expressar, mas de uma profundidade enorme para nós. Nós vamos ter uma vantagem muito grande de compreendermos o Evangelho. Então, a proposta dessa reunião é refletirmos, estudarmos, conhecermos melhor o Evangelho, sempre à luz do Espiritismo. Né? Então, podemos escolher qualquer livro que trate do Evangelho, mas que tenha um cunho, uma visão espírita, porque é o que nos interessa no momento. Não desrespeitamos de modo algum os outros entendimentos religiosos, são todos dignos, respeitáveis, devemos muito a todas as religiões que trouxeram a palavra de Jesus até agora, mas nós espíritas temos uma linha um pouco diferente de compreensão. Então, essa reunião ela pode ter 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora, vai depender do número de pessoas. O culto do Evangelho no Lar geralmente é realizado 1 vez por semana. A questão do horário, viu, gente, porque há muita crendice, há muita mistificação nesse tipo de reunião. Muitas pessoas acreditam que você vai transformar a sua casa num hospital, onde os espíritos doentes vão ser trazidos, ou então você vai transformar a sua casa num centro de luz, onde os bons espíritos vão lhe ajudar, não é? Você vai ganhar uma proteção extra, e isso é um entendimento equivocado, não é? Nenhuma leitura, nenhum estudo, nenhuma reunião de expressão material vai substituir o bom coração, a boa mente, a boa conduta, a conduta moral do indivíduo. Então, se nós não pautarmos a nossa vivência por bases morais dignas, nós, no nosso caso espíritas, usamos a base moral do Evangelho, o Evangelho do Cristo. Aliás, falar Evangelho de Jesus é um pleonasmo, é uma repetição, porque Evangelho é só de Jesus. Nós sabemos que Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia, e ainda é notícia, porque dizem que notícia é só aquilo que a gente ainda não sabe. Depois que você sabe, não é mais notícia. Né? Os jornais do mundo não conhecem
essa realidade, porque vivem repetindo a mesma coisa. Mas a nova de Jesus, a notícia, ainda é nova para nós, porque conhecemos pouco, entendemos muito pouco, temos uma compreensão ainda pequena, acanhada, da proposta de Jesus, dos seus ensinamentos e da importância e da necessidade de trazermos isso para as nossas vidas. É evidente que há benefícios, vamos usar o termo espiritual, por falta de outro, né? Porque os espíritos afirmaram a Kardec que de espiritual mesmo é só o espírito. O resto nós usamos por falta de outros termos. O plano espiritual, espiritualidade, são palavras alternativas. Não é? Há vantagens espirituais em se realizar esse tipo de reunião. Por quê? Nós voltamos o pensamento para uma proposta nobre, digna, e isso ajuda a elevar as nossas vibrações, a nossa mentalização, não é? Então cria um clima mental favorável. Nós já sabemos que o espaço, o cosmos, tudo à nossa volta é formado por ondas e raios de pensamentos que todos emitem. E nós vamos nessa emissão, hoje nós chamamos isso de forma mais moderna, de vibrações. Nós vamos, por esse ato de pensar e sentir, emitindo essas vibrações que criam um clima, uma atmosfera espiritual particular para cada um de nós. E essa atmosfera própria, ela vai ter um conteúdo de acordo com o tipo de pensamento e sentimento. Não é? Se os pensamentos são nobres, elevados, de otimismo, de esperança, se as atitudes são boas, esse clima mental, que nós dizemos assim, esse clima psíquico, ele vai ser bom. Então, toda vez que nós procuramos uma leitura edificante, um momento de uma prece sincera, sentida, qualquer atividade nobre, tem essa capacidade de incentivar a elevação das nossas vibrações. Então, isso tende a criar um conjunto de vibrações harmoniosas no ambiente. Então, isso vai favorecer o ambiente. Não vai substituir a boa conduta, não vai apaziguar ânimos exaltados de pessoas que insistem na rebeldia, na revolta, mas vai melhorar muito o ambiente psíquico da casa. Também atrai a atenção de espíritos nobres. Se nós formos estudar mediunidade no livro dos médiuns, Kardec se refere à questão do ambiente que se forma em torno dos médiuns. Ele fala da questão moral do médium, que influencia muito na atração de espíritos dessa ou daquela qualidade, e vai falar do ambiente que se forma em torno das pessoas. Não só dos médiuns, mesmo porque todos somos mais ou menos médiuns. Então, naquele momento que nós deixamos de lado as preocupações materiais, esquecemos das coisas do dia a dia, não é? Nos reunimos em família, e com um objetivo nobre, sincero, de entender a proposta de Jesus, nós vamos, além de aprender mais do Evangelho, nós vamos garantir um ambiente salutar para nós. E nós precisamos disso. Há muitos lares desarmoniosos, não é? Não por falta de reza, de oração, de religião, mas pela conduta das pessoas. Nós vamos intoxicando os nossos lares, os psiquismos das pessoas, pelos nossos pensamentos, pelos atos, pela nossa rebeldia. Apenas um minuto, porque estão me chamando aqui. Talvez seja algum problema, que a nossa produção ainda é muito deficiente. Só um momento. Não, alarme falso. Não é? Esse, não sei se vocês conhecem, é o famoso obsessor moderno, né, que está em todos os lares, em todas as pessoas, e não nos dá sossego. Então, a nossa proposta hoje, nós não vamos tratar de nenhum conteúdo, é apenas uma coisa um pouco mais explicativa, né, para nós entendermos. É uma reunião familiar, deve ser feita num horário em que todas as pessoas possam participar, devem desligar os celulares, vocês viram agora, né, voltar a atenção para aquilo. É preciso tomar alguns cuidados, porque muitas vezes há médiuns em toda parte. Então, às vezes é comum, quando o ambiente está mais sereno, mais propício, quando as pessoas abrem espaço nas suas mentes e nos seus corações, é comum que aconteça, ocorra algum tipo de manifestação mediúnica. Essa reunião não é para isso.
não é? Mas se acontecer, nós precisamos saber lidar com isso, não é para a pessoa apavorar nem nada, mas não se deve incentivar as comunicações mediúnicas durante a reunião, porque o propósito dela não é especificamente esse. É comum também, porque nós estamos aprendendo isso na nossa vida dentro de centro espírita, que é um aprendizado extraordinário para todo mundo, a participarmos de reuniões. Muitas vezes nós ainda temos um comportamento muito egocêntrico, muito egoísta, ouvimos alguma coisa numa palestra, num estudo, e quando é uma coisa um pouco chata, um pouco que não nos faz bem para a alma, nós temos logo a reação é normal, isso de defesa, e de querer apontar isso para o outro. É muito comum. Nas palestras eu me lembro muito que as pessoas vinham agradecer pela palestra que era feita e diziam assim, nossa, a palestra foi boa, mas pena que o meu marido não veio, pena que a minha esposa não veio, porque isso era para ele. Então, para participarmos de uma reunião de Evangelho no Lar, é preciso desarmarmos os espíritos, o espírito aí no sentido dos ânimos íntimos de cada um de nós, e entrarmos de peito aberto, não é? Não procurarmos nos defender de nada, nem acusar. Eu me lembro muito bem, eu tenho 4 filhos, durante muito tempo nós fizemos a reunião do Evangelho no Lar. E, olha, foi muito custoso acalmar a situação. Né? Primeiro, porque é comum a gente fazer uma prece, a gente pode fazer alguma leitura antes para, digamos assim, acalmar os ânimos, e já é o início da reflexão, não é? E nós fazíamos uma leitura, depois cada semana, cada dia, um fazia uma prece, e ninguém queria fazer prece. Né? Jovem, geralmente meio envergonhado, e na hora que saíam os textos, ficava um acusando o outro. Isso é para ele, isso é para o fulano, isso é para o ciclano. Então nós já devemos desarmar esse espírito, porque aquilo lá é para todos nós. Não é? É um momento onde se vai fortalecer a fraternidade em família. Então não se deve ficar pensando em acusações, nada disso. Apenas que cada um escute o que vai ser falado, que reflita sobre aquilo, que dê sua opinião, porque é importante a participação de todo mundo. No decorrer das próximas terça-feiras, sempre às 20h30, nós vamos estar aqui realizando esse tipo de reunião. Nós vamos fazer uma leiturazinha rápida, vamos trabalhar em cima dela, vamos fazer uma prece e vamos fazer uma vibração que nós espíritas conhecemos muito, que é dirigir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para o bem-estar de determinadas pessoas, que podemos pensar na hora, ou para o bem-estar geral, para o bem-estar da casa. Então eu espero contar com a atenção, com a presença de vocês. Se tiverem dúvidas, mandem nos comentários, depois nós vamos lendo, e qualquer coisa nós vamos respondendo individualmente. Não é? Então, a partir de terça-feira que vem, às 8h30, não vamos tomar muito tempo, nós vamos realizar o que seria, ou o que é o culto do Evangelho no lar, agora online, no lar de cada um que esteja nos assistindo. O que temos para hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus possa nos manter firmes nesse propósito. Aliás, ele nos mantém. Nós é que, por rebeldia, teimamos em nos afastar. O Cristo, chamado Cristo vivo de Deus, jamais esteve ausente de todas as ocorrências terrenas. Nunca nos deixou desamparados. Ele, Jesus e seus milhares de seguidores, de amigos sinceros, de trabalhadores do bem, que nós chamamos de bons espíritos. O Cristo participou desde a formação da Terra, nos acompanha aqui de todo o tempo, não é? Sempre com um olhar amoroso, sereno e com uma paciência infinita, aguardando o desenvolvimento, o florescimento de cada um de nós. Então, que Jesus nos ampare, que abençoe a todos os lares, que nos sustente, nos ajude a sustentar nas vibrações amorosas, que continue nos enviando os bons pensamentos, as boas sugestões que nos chegam através dos espíritos amigos, mas que principalmente nós abramos os corações e as mentes para acolhermos essas sugestões
amorosas. Muita paz, fiquemos todos na paz do Senhor.